Olá, amigos, amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do Palmeiras. Bem, neste vídeo vamos falar sobre o Valentim Castellanos, que pode ser anunciado a qualquer momento pelo Palmeiras como novo reforço. Trata-se de um jogador argentino de 22 anos que atua pelo New York City da Major League Soccer. Um jogador interessante que foi contratado pelo Grupo City e fez parte do Torque de Montevideo. Teve ali uma passagem rapidamente pela Universidade de Chile. Foi para depois na equipe do New York City, onde tem tido duas belíssimas temporadas. Vem de duas belas temporadas, né, na verdade, nessas duas últimas temporadas em que ele mostrou uma grande evolução no seu jogo, mostrou uma grande evolução na capacidade, por exemplo, de se acercar da área, né, e se associar com outros jogadores, com outros atacantes. Melhorou também a questão do perfil, do pivô que o bom centroavante faz ali na entrada da área. Então, nesse sentido, a gente está diante de um jogador muito jovem, muito promissor, que não tem uma média de gols tão alta assim na carreira, porque ele começa muito cedo, com 16 para 17 anos, ele começa a vir um jogador profissional. Entrava em muitos jogos para jogar apenas alguns minutos. Então, isso acaba contando para que a sua média de gols não seja tão alta assim, mas ela vem aumentando muito, sobretudo nessas últimas duas temporadas. Hoje ele já é um jogador muito decisivo na entrada da área, mas seria ele Tati Castellanos, o jogador ideal para o Palmeiras, para ocupar a camisa 9, né, aquele setor de ataque do Palmeiras? Vejamos. É um jogador que tem algumas características do Luiz Adriano. É um jogador que sabe trabalhar muito bem fora da área, sabe trabalhar muito bem, caindo um pouco pelo lado do campo, preparando inclusive jogadas, é um bom assistente inclusive, mas sabe também pisar dentro da área e arrematar com qualidade. Contudo, nessa questão de pisar dentro da área, ele tem alguma coisa aí para evoluir. Não é alto, tem apenas 1,79 m, mas tem um bom jogo aéreo. Para a necessidade de um jogador como a equipe do Palmeiras, extremamente competitiva e que precisa de jogadores decisivos, o Castellanos precisa evoluir um pouco nessa questão do jogo aéreo, do cabeceio aéreo, mas ele também vem evoluindo também neste quesito. Bem, no New York City, a gente percebeu em alguns momentos que ele trabalhou melhor quando ele recebeu o passe, ele recebeu a assistência. O Palmeiras hoje não tem propriamente um meio-campista que faça esse trabalho. Tem meio-campista que faz esse trabalho, mas quem não faz, que é o Lucas Lima, que precisa ir embora no Palmeiras, né? E o Palmeiras tem em jogadores como Danilo, esse jogador que faz esse trabalho, mas é um passe mais longo. O Castellanos pode ser acionado através desses passes, mas seria mais interessante que tivesse um 10 ali, ou um jogador que faz às vezes de um 10 que possa fazer esse espaço para ele. Quando isso acontece, o jogo dele melhora, mas já houve situações em que ele jogou sem o Morales, por exemplo, que é o grande passador do City. Ele conseguiu dar resposta, inclusive muitas vezes buscando o jogo, buscando a bola, saindo da área, saindo do entorno da área, buscando a bola, às vezes até o meio de campo. Eu diria para vocês que o Castellanos, ele tem um excelente pé direito. É quase a excelência o seu pé direito, quase na mesma proporção de como é péssimo o seu pé esquerdo. Ele naturalmente precisa evoluir nessa questão de saber arrematar um pouco mais com o pé esquerdo. Contudo, eu diria para vocês que, ao menos nessa última temporada da Major League Soccer, o Castellanos não precisou do seu pé direito para ser decisivo quando a sua equipe teve a necessidade de que ele fosse decisivo. Soube marcar muitos gols, soube assistir e usando, sobretudo, o pé esquerdo. É um jogador que, como eu disse, sabe sair de dentro da área, sabe jogar muito bem fora da área e, quando joga fora da área, ele sabe abrir por um lado do campo ou por outro lado do campo, sabe jogar, inclusive, de pé trocado do outro lado do campo. E prova de que ele é um jogador que sabe trabalhar muito bem fora da área é de que ele tem um ótimo arremate de longa distância, média e longa distância. E com arremate de média e longa distância, ele consegue fazer gols. E isto prova que ele sabe trabalhar muito bem os espaços fora da área. E isto é realmente um fato. Trata-se de um jogador em franca evolução, muito novo, 22 anos, tem muito a evoluir, tem alguns pontos ainda que precisam ser trabalhados. Essa questão do trabalhar melhor o pé esquerdo. Claro que o pé direito dele é muito bom, mas é necessário aperfeiçoar aquilo que não está muito bom ainda.
É claro que ele não é propriamente aquele centroavante de área, muito de área, como o Palmeiras precisa, inclusive, né? Quando a gente pensa hoje no centroavante moderno, geralmente esse centroavante moderno é aquele jogador que sabe trabalhar muito bem fora da área, sabe trabalhar também muito bem dentro da área. Enquanto, em geral, o jogador que sabe trabalhar fora da área hoje, né, o centroavante moderno que hoje muitas vezes que sabe trabalhar fora da área, é aquele jogador que muitas vezes não consegue ser aquele 9 do passado dentro do grande círculo. Né? Eu diria que neste sentido, o Casteljano é um jogador que precisa, que é bom dentro da área, pisa na área, com certa competência, com cara de protagonista, com cara de centroavante que é decisivo, inclusive, é muito oportunista, mas ele não deixa a desejar nesse sentido, como muitos deixam por aí, mas não é ainda um perito dentro da área, não é um jogador ainda muito com a excelência, por exemplo, de um Fred nos seus grandes momentos dentro da área. Nisto ele pode evoluir certamente, porque tem 22 anos, como eu disse, e quando a gente olha para o jogo do Casteljano nas últimas 2 temporadas, eu diria praticamente não, de 3 temporadas para cá, a gente percebe já muita diferença de 2 temporadas para cá. A evolução em todos os quesitos, em todas as ações que ele desempenha dentro de campo, a gente só vê evolução. Então, mesmo no jogo aéreo, ele evoluiu. Há jogadores jovens que na canteira jogavam demais e que quando vão para o profissional, ele deixa a desejar, ele demora muito para aprender as coisas e tudo mais. O Casteljano, eu diria para vocês que aquele garoto da canteira até os dias de hoje, ele só evoluiu no futebol profissional. Então acho que é uma boa aposta, uma aposta que mostra que o Palmeiras está bem antenado com as boas revelações, os bons jogadores que estão espalhados pela América Latina, América do Sul e até Major League Soccer. Se fosse consultado para falar sobre esse jogador, para avalizar a contratação desse jogador, eu daria um sim para a contratação desse jogador. Se fosse, contudo, contratado para apontar alguns reforços para o Verdão nessa posição, eu diria que eu não deixaria de apontar o Casteljano, mas eu colocaria alguns outros jogadores à frente dele. Contudo, nem tudo é perfeito e é preciso louvar essa iniciativa do Palmeiras de ir atrás de um jogador jovem, em franca evolução e que pode ser um homem-solução para a falta de gols dos atacantes do Verdão. É isso. Obrigado pela gentileza de acompanhar comigo este vídeo até o final. É isso.